Amados no Senhor Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, vivemos no período da Páscoa. Celebramos com alegria a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós conhecemos a maior e mais bela dentre todas as notícias. Jesus deu sua vida por nós, morreu e ressuscitou. Assim como Ele vive, nós também viveremos. A vitória de Cristo sobre a cruz nos anima a servi-lo, testemunhando o seu amor a todas as pessoas e anunciando que trouxe a paz que o mundo não pode dar. Iniciemos este culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coração contente, a aurora já rompeu, que luz tão resplendente, as trevas sucedeu. Deitarão o Senhor, onde mortal torpor, iremos repousar, quando a alma ao céu entrar. A tumba foi baixado, o inferno jubilou, mas eis que inesperado Jesus se libertou, da morte apareceu, vitória alvoreceu, agita o seu pendão, o herói da salvação. O inferno subjugado não mais me inquietará, nem mesmo vil pecado minha alma abalará. A morte e seu poder jamais eu temo ver, que a mesma já não traz, se eu não a vida e a paz. Prendi-me a Jesus Cristo e nunca o deixarei. Estou bem certo disto, com Ele eu passarei. Por morte, mundo e dor, por ânsias e pavor, pecado e privação, a paternal mansão. Por Ele conduzido e para os céus irei, com glória recebido, eterna paz terei. Promessa é de Jesus, firmada é pela cruz, quem pela fé sofreu, coroa tem no céu. Confessar os pecados é mais que um simples momento em nosso culto. É aproximar-se de Deus, que nos atrai com bondade e amor, que promete perdoar todos os nossos pecados e abrir o coração, colocando para fora tudo o que pesa sobre nós, nossas culpas, imperfeições, pecados, limitações e erros. Confessar os pecados é conhecer a Cristo e crer que Ele pagou pelos nossos pecados na cruz e na sua ressurreição conquistou perdão para todos os nossos pecados.
Conhecemos da palavra de Deus, que nos ensina que o sangue de Jesus nos limpa de todos os nossos pecados. Essa é a razão pela qual Deus nos convida a confessar nossos pecados, pois Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos fazer a nossa confissão de pecados. Deus misericordioso, meu único refúgio, eu, miserável pecador, venho confessar-te os meus pecados, com os quais constantemente ofendo a ti e ao meu próximo. Nada trago de bom, e por isso, triste, venho a ti. Sei que nada mereço, senão castigo aqui nesta vida e também ainda por toda a eternidade. Mas sei que tu me amas e que pela morte de Cristo me queres perdoar de toda a minha iniquidade. Concede que com a ajuda do teu Espírito Santo eu comece hoje uma vida completamente nova. Em nome de teu Filho, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Algo sobre o qual Deus quer que tenhamos certeza absoluta é a sua vontade de nos perdoar e purificar de toda a injustiça. Se você está realmente arrependido, confia no perdão de Deus em Cristo Jesus e quer corrigir a sua vida pecaminosa com o auxílio do Espírito Santo, Deus tem uma ótima notícia para você. Os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia! Todos os que estão nos céus, louvem o Senhor Deus nas alturas. Louvem o Senhor todos os seus anjos, todos os seus exércitos celestiais. Sol e lua, louvem o Senhor. Todas as estrelas brilhantes louvem a Deus. Que os mais altos céus o louvem e também as águas que estão acima do céu. Que todos eles louvem o Senhor, pois Ele deu uma ordem e eles foram criados. Ele mandou e foram firmados para sempre nos seus lugares. Eles não podem desobedecer. Louve o Senhor tudo o que existe na terra, monstros do mar e todas as profundezas do oceano. Louvem o Senhor, relâmpagos e chuva de pedra, neve e nuvens, e ventos fortes que obedecem à sua ordem. Louvem o Senhor, colinas e montanhas, florestas e árvores que dão frutas. Louvem o Senhor todos os animais, mansos e selvagens. Louvem o Senhor, passarinhos e animais que se arrastam pelo chão. Louvem o Senhor, reis e todos os povos, governantes e todas as outras autoridades. Louvem o Senhor, moços e moças, velhos e crianças, que todos louvem a Deus o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu. Ele fez com que a sua nação ficasse cada vez mais forte, e por isso o louvam todos os seus servos fiéis, o povo de Israel, a quem ele tanto ama. Aleluia! Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Querido Deus, amado Pai Celestial, Tu nos permites estar em Tua presença. Nós Te louvamos pelo privilégio de ouvir a Tua palavra e contar com a ação do Espírito Santo para retê-la em nosso coração. Estamos felizes por celebrar a Páscoa, a ressurreição de Cristo e a sua vitória sobre a morte, o diabo e o mundo.
Ajuda-nos a conhecermos cada vez mais a palavra vivificadora de Cristo e confessar essa palavra maravilhosa em nossa vida, pelo nosso falar e agir. Que Teu Espírito Santo seja o nosso mestre, professor e guia, e que cada pessoa seja reabastecida pela Tua palavra viva. Oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Com alegria e com fervor, cantemos glória ao Criador. Seu Filho é nosso Redentor. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja Salvador. Jesus à morte se entregou, em glória e luz ressuscitou, a vida eterna conquistou. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja Salvador. Jesus venceu a morte, horror, angústia e trevas e terror, desfeitos são por seu amor. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja Salvador. Erguei as vozes e adorai, aos pés de Cristo vos prostrai, felizes seu louvor cantai. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja Salvador. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e o entregavam aos apóstolos, e cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. Estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida, que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos, e as nossas mãos tocaram nela. Quando essa vida apareceu, nós a vimos. É por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos, para que vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, o seu Filho. Escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão.
Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Aleluia, Cristo amado, sobre a morte triunfou, e por nós rompendo os laços a coroa conquistou. Seu triunfo és nossa glória, seu sofrer a nossa paz, salvação e vida eterna, com poder e graça traz. Aleluia, ressurgido, fiador se faz dos seus, conseguiu por sua morte resgatar-nos para Deus. Ei-lo agora junto ao trono, pelos seus interceder. Aleluia, ressurgido, Cristo reina com poder. Aleluia, triunfante, para os céus Jesus subiu, as prisões quebrou, da morte pecadores redimiu. Com poder e majestade reina sobre terra e céu, mas um dia a grande glória voltará ao povo seu. Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." Em seguida lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: "Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês." Depois soprou sobre eles e disse: "Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados." Acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de O Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: "Nós vimos o Senhor." Ele respondeu: "Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer." Uma semana depois,
Os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali, com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." Em seguida disse a Tomé: "Veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia." Então Tomé exclamou: "Meu Senhor e meu Deus!" "Você creu porque me viu?" disse Jesus. "Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram." Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Cremos todos num só Deus, nosso Pai e Criador, que governa a terra e céus. Anjos cantam-lhe louvor, tudo faz com seu poder. Sempre quer nos socorrer. E cremos no Senhor Jesus, que da Virgem Mãe nasceu, com sua morte lá na cruz, a Satã por nós venceu. Vitorioso ressurgiu e com glória ao céu subiu. E cremos no Consolador, que do Filho e Pai provém, sendo terno amparador dos que em aflições se vêm. És triuno e bom Senhor, cantem todos teu louvor. Ó grande herói, Senhor Jesus, venceste a morte lá na cruz, venceste o próprio Satanás e tua vitória vida traz. Liberto de ímpias mãos cruéis, apareceste aos teus fiéis, trazendo nosso eterna paz, a vida em glória nos darás. É certo vive o Redentor, do pó se ergueu com resplendor, a todos ressuscitará, mas só ao crente ao céu dará. Exultem todos os cristãos, aos céus levantem suas mãos, o Redentor já ressurgiu e culpem a morte e destruir. Jesus, queremos te servir, pois tu quiseste nos remir. Um dia irás nos despertar e aos céus nos levar. O texto da nossa mensagem para este segundo culto na Páscoa está escrito no Evangelho de João, no capítulo 20, versículos 19 a 31, e vamos meditar sobre o tema: o poder de perdoar pecados.
Que o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe o meditar da sua palavra em nossos corações e nos faça refletir isso na nossa vida. Amados em Cristo, nosso Evangelho nos leva à tarde do domingo de Páscoa. Deve ter sido um momento difícil para os discípulos. Para eles, certamente, não foi um momento de alegria e celebração como a nossa Páscoa hoje. Foi uma época de medo, dúvida, confusão e incerteza. Antes dos acontecimentos que o apóstolo João relata no Evangelho de hoje, o evangelista Lucas relata lá no capítulo 24, versículo 17 e versículos 22 a 24, que Jesus encontrou alguns discípulos no caminho de Emaús e perguntou-lhes: "O que é que vocês estão conversando pelo caminho?" E então, em sua resposta, os discípulos dizem: "Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele estava vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus." Longe de quaisquer celebrações alegres e saudações de que ele ressuscitou naquela primeira Páscoa, temos medo, tristeza, confusão. E esse é o pano de fundo do Evangelho de hoje, quando falamos sobre os discípulos. Naquele mesmo domingo, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos judeus. Os judeus pegaram Jesus e agora os discípulos temiam que fossem os próximos. Eles certamente também tiveram muita vergonha e culpa por terem abandonado Jesus e fugido quando ele foi preso. Mas eles também tinham ouvido falar da ressurreição. Era verdade? Como eles devem ter desejado algum sinal, alguma evidência, ver Jesus? A primeira frase do relato do Evangelho não dá apenas o cenário de quando esses eventos acontecem, naquele mesmo domingo à tarde, mas também é uma descrição dos corações e mentes dos discípulos naquela primeira tarde do domingo de Páscoa. Seus corações e mentes foram escurecidos pela dor e tristeza. O Senhor ainda não havia estado na sua presença. Ele ainda não havia aparecido vivo para eles. Mas então lemos: "Então o Senhor chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida lhes mostrou as mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor." A coisa mais incrível é que ele estava entre eles. Ele já estava lá com eles e apenas se revelou. Fez sua presença conhecida como ele apareceu para eles. Não apenas como um fantasma, mas física e corporalmente. Mas lembre-se, os discípulos estavam juntos atrás de portas trancadas por causa do seu medo dos judeus. As portas fechadas, barreiras físicas, não eram barreiras para que o Jesus ressuscitado viesse fisicamente aos discípulos. Esta é a mesma coisa que ouvimos na semana passada com a sua ressurreição. A pedra foi rolada para fora do túmulo, não para que Jesus saísse. Ele já havia ressuscitado e desceu ao inferno para proclamar sua vitória. Mas a pedra foi rolada para anunciar a ressurreição de Jesus. Isso porque, por sua ressurreição e exaltação, a natureza humana de Jesus está em plena posse e uso de toda a sua divindade, de seus atributos divinos, com o seu poder onipotente e estar presente e em todos os lugares. E lembre-se, onde Jesus está como Deus, aí está também como homem, mesmo que não o vejamos. Jesus estava com os discípulos naquela tarde, mas eles não perceberam,
até que Jesus se mostrou para eles, não como um espírito, mas corporal e fisicamente. Experimentamos a mesma coisa. Jesus está sempre com cada um de nós. Podemos não vê-lo com os nossos olhos, mas Ele está conosco. E especialmente quando nos reunimos na igreja, como Jesus prometeu lá em Mateus 18:20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Jesus está conosco, e não apenas espiritualmente, mas fisicamente, corporalmente. É por isso que onde quer que os cristãos estejam reunidos, Cristo está com eles, assim como Ele esteve presente com os discípulos naquele primeiro domingo de Páscoa, também está presente conosco hoje, especialmente nas nossas reuniões com a palavra de Deus. Jesus mostrou a eles que Ele é o mesmo Senhor crucificado, mas agora com o corpo glorificado. Essas mesmas marcas de pregos e o lado perfurado pela espada mostravam que Ele era o crucificado, mas agora ressuscitado. Esses vestígios da crucificação permaneceram para curar as feridas dos corações incrédulos dos discípulos. Não há como se negar. O crucificado está agora fisicamente, corporalmente, não apenas espiritualmente, no meio deles. É verdadeiramente Jesus Cristo, o Deus homem, agora em estado de exaltação com eles e também conosco hoje. Observe as primeiras palavras que Jesus disse a eles: que a paz esteja com vocês. Isso é a conclusão do que Ele disse lá na cruz: está consumado. Quando Jesus disse isso na cruz, logo antes da sua morte, Ele estava dizendo que toda a obra necessária para a salvação do mundo havia sido realizada. A santa lei de Deus foi guardada por Jesus para nós, e os pecados de todos pagos. O pecador foi reconciliado com o Deus Santo. Agora, quando Ele vem aos seus discípulos, na tarde do domingo de Páscoa, Ele diz: que a paz esteja com vocês. Eu fiz tudo. Quando a paz é anunciada, o que está implícito nesta paz? Fica implícito que antes houve hostilidades e guerras. Então, quando Jesus anuncia que a paz esteja com vocês, Ele está anunciando o perdão dos pecados. Sua batalha contra o pecado, a morte e o diabo acabou. Jesus é vitorioso e está nos dando sua vitória. Nós, pobres e miseráveis pecadores, estamos em Jesus, por sua vida santa e inocente, sofrimento e morte, reconciliados com Deus, e nossos inimigos espirituais foram derrotados e incapazes de nos fazer mal. Como cremos pela fé em Jesus Cristo, que Ele morreu por nossos pecados e ressuscitou dos mortos, o pecado não pode mais nos acusar, porque Jesus guardou a lei de Deus e morreu por causa desse pecado. O diabo não pode mais nos aterrorizar, porque ele é um inimigo derrotado, e nós somos filhos queridos de Deus e herdeiros do céu. A morte não pode nos matar eternamente, porque mesmo que morramos fisicamente, nossas almas irão para o céu e aguardarão a ressurreição do corpo no último dia, e corpo e alma serão reunidos e a morte será desfeita. E o inferno não pode nos condenar, porque Jesus abriu o reino dos céus a todos os que creem nele. Esta paz é um anúncio glorioso. Agora que Jesus ganhou a vitória sobre nossos inimigos espirituais e nos dá a vitória, há uma mudança. Não precisamos mais temê-los. Não precisamos mais temer o mundo e sua hostilidade para com Jesus e seus queridos cristãos. Há uma grande liberdade aqui nessa paz. Podemos enfrentar, aconteça o que acontecer nessa paz, na certeza de que sou o querido cristão do meu Senhor
e Ele é o meu querido Deus e Salvador. Meus inimigos espirituais não podem me causar dano real. Essa é a paz e libertação do medo que vemos os discípulos depois do Pentecostes. Quando eles saem corajosamente pelo mundo, eles não estão mais juntos atrás de portas fechadas por medo dos judeus. Jesus vem a nós hoje em sua santa palavra e nos sacramentos do batismo e da Santa Ceia e nos dá a mesma paz, com Deus e vitória sobre os nossos inimigos espirituais. Ao recebermos essa paz pela fé, que alegria e liberdade temos para viver a nossa vida cristã. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, trouxe do túmulo o poder de perdoar pecados. Porque Ele ressuscitou dos mortos como vitorioso sobre o pecado, a morte, o diabo e o inferno, Ele pode anunciar e dar essa paz. Essa paz está fundamentada em sua obra salvadora. Ele mostrou-lhes as mãos e o lado. Estas são as feridas que trouxeram a nossa paz e nos reconciliaram com Deus. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, a prova de que sua palavra é verdadeira. Ele realmente é o único Salvador do mundo que perdoa pecados. Este poder de perdoar pecados é um poder que Jesus deu à sua igreja. De que adiantaria a vida, morte e ressurreição de Jesus se Ele não fizesse essa proclamação por todo o mundo para alcançar todas as pessoas? É por isso que Jesus confiou à sua igreja, aos seus queridos cristãos, o poder de perdoar pecados. Então, diz o nosso texto, Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. O perdão dos pecados que Jesus ganhou e realizou deve ser dado por meio do anúncio do Evangelho. O fato é que sempre que contamos aos outros as boas novas sobre Jesus, não estamos apenas relatando fatos históricos. Em vez disso, o que estamos fazendo é anunciar e dar o perdão dos pecados. Jesus não nos deu apenas a oportunidade de obter o perdão dos pecados. Em vez disso, Ele nos dá o perdão. Quando você fala a alguém sobre Jesus, está anunciando que os seus pecados estão perdoados. Jesus completou a obra do perdão e da salvação, assim como o Pai me enviou. Mas agora Ele nos confia como seus instrumentos para levar esse perdão aos outros. Eu também envio vocês. Jesus veio até nós. Vamos agora compartilhar com aqueles que o Senhor colocou em nossas vidas. No lugar de Jesus, conforme contamos as boas novas sobre Ele, proclamamos e damos o perdão dos pecados às pessoas. Sempre que você perdoa os pecados das pessoas, elas são perdoadas. Alguns podem até objetar: somente Deus pode perdoar pecados, nós não podemos. É verdade que perdoar pecados é uma prerrogativa de Deus, porque só Ele, cuja lei foi transgredida, pode perdoar. Mas Ele exerce seu poder por meio da palavra, a própria palavra que nos confiou, a própria autoridade que deu à sua igreja, em seu nome, para perdoar os pecados do penitente ou para anunciar àqueles que não se arrependem de seus pecados, que seus pecados não estão perdoados. Assim como o Pai me enviou, eu também envio você. Sempre que você perdoa os pecados das pessoas, elas são perdoadas. Sempre que você não os perdoa, elas não são perdoadas. A palavra que proclamamos nos dá perdão. É a mesma palavra de perdão que ouvimos e nos dá perdão. Seja a palavra que ouvimos na absolvição, ou recebemos em nossas bocas na Sagrada Comunhão,
ou que flui sobre nós nas águas do santo batismo, essa palavra não é uma palavra humana, mas uma palavra divina. O Espírito Santo está trabalhando em e por meio desta palavra. Eu também estou enviando você. Depois de dizer isso, Jesus soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Sempre que você perdoa os pecados de uma pessoa, elas são perdoadas. Que grande dom e graça do Cristo ressuscitado para nós. Ele dá à sua igreja o poder de perdoar pecados. Essa é a obra contínua de Cristo, pois por meio de seus queridos cristãos, da sua igreja, ele anuncia: a paz esteja com você. Que bênção esse poder é para nós. Recebemos o perdão dos pecados, o mesmo perdão que Cristo conquistou para nós na cruz e trouxe consigo do túmulo. Veja como ele vem para seus discípulos, perturbados, temerosos e desanimados, pois suas consciências certamente o perturbavam sobre como eles pecaram contra Jesus, que certamente precisavam de repreensão e censura. Jesus veio, pôs-se entre eles e disse-lhes: que a paz esteja com vocês. Ele vem a eles gentilmente, com perdão, com a santa absolvição, plena e livremente na graça de Deus. Na absolvição ou perdão dos pecados, não se baseia em nós e em nosso valor, mas no estado do coração de nosso Senhor, o próprio coração que Ele nos mostrou abertamente quando foi à cruz para ser nosso Salvador. A absolvição que falamos aos outros e que ouvimos e recebemos é baseada na obra salvífica perfeita de Cristo e em nosso mandamento de proclamar, dar esse perdão. Jesus nos dá o poder de perdoar pecados porque precisamos e Ele o trouxe para nós. Que poder glorioso nos foi confiado! Acredite e compartilhe. Que a paz esteja com você. Assim como o Pai me enviou, eu também estou enviando você. Depois de dizer isso, Jesus soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Sempre que você perdoa os pecados das pessoas, elas são perdoadas. Que assim, como Igreja de Cristo, como seus filhos, continuemos a proclamar a sua verdade. Continuemos a proclamar a todos aqueles que se arrependem de seus pecados, que os seus pecados estão perdoados, que não há mais dívida, que agora tudo está perdoado e que nós, assim, vivamos a nossa vida. Amém. Cria em mim, ó Deus, puro coração e renove em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna dar-me alegria da tua salvação e sustém-me como um voluntário Espírito. Neste culto, fomos lembrados que Cristo nos perdoou todos os pecados e que o anúncio desse perdão é feito pela sua igreja aqui na terra. Queremos agradecer a Ele por este perdão e por todas as bênçãos que Ele nos concede, por graça e misericórdia. Aos nossos irmãos e irmãs da Comunidade Evangélica Luterana Emanuel de Pelotas, que receberam essas e outras tantas bênçãos, que suas ofertas sejam feitas por transferência pelo Pix, ou entregue a um dos membros da diretoria, ou na casa do pastor Júlio. Que o nosso amado Pai continue abençoando
a cada um em sua vida. Amém. Ressurgiu Jesus Senhor, aleluia. Anjos e homens com fervor, aleluia. Erguem sua voz aos céus, aleluia. Aclamando nosso Deus, vive em glória o Salvador, aleluia. Onde, ó morte, o teu horror, aleluia. Deus nos redimiu na cruz, aleluia. A Satã venceu Jesus, aleluia. Deus nos salva por amor, aleluia. Jesus Cristo é vencedor, aleluia. Pois a morte destruiu, aleluia. Com poder o céu abriu, aleluia. Ó, sigamos a Jesus, aleluia. Que em seus passos nos conduz, aleluia. Pois com ele irão os seus, aleluia. Pela cruz e morte aos céus, aleluia. Amado e triuno Deus, somos imensamente gratos a Ti por estarmos novamente em Tua presença e por nos aconchegares em Teus braços plenos de misericórdia, bondade, perdão e amor. Te agradecemos por nos conceder mais um período de vida ricamente agraciado na Tua bondade, com o Teu cuidado e Tua proteção. Assim, acompanhaste a cada um de nós em nossa vida particular, em nossa família e em nosso lar. Abençoaste também os trabalhos de nossas mãos para produzirmos frutos para a Tua honra e glória e para o nosso bem e o bem do nosso próximo. Amado Deus, o salmista nos convida a louvar a Tua grandeza e a Tua majestade. E aqui estamos para isso. Aceita todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão, e porque reconhecemos que Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso e nós dependemos inteiramente de Tua graça e de Teu amor. Estar contigo significa estar forte, protegido e amado. É assim que nos sentimos diante de Ti, especialmente quando somos lembrados de que o Senhor Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, nos deu a sua paz, perdoando os nossos pecados. Por isso, nos unimos com todos os cristãos em louvores e aleluias a Ti. Nos enviaste hoje, em Tua palavra, que queres estar em comunhão com todos os Teus filhos e filhas.
Ensina-nos pelo Espírito Santo a vivermos essa comunhão que nos prescreves em Tua palavra e que tanto desejas ao Teu povo. Vida nova em Cristo, vida de perdão, paz, alegrias e comunhão. É isso que desejas para cada um de Teus filhos. É isso que buscamos na Tua graça e no Teu amor. Ensina-nos essa sabedoria e assim viveremos como Teus filhos queridos e amados. Dá-nos sempre o Teu perdão. Não retires de nós a Tua proteção e o Teu cuidado, especialmente nesta situação de pandemia que estamos vivendo. Abençoa os profissionais da saúde, dando-lhes forças e coragem para enfrentar as dificuldades de cuidar dos enfermos. Ajuda os laboratórios que estão produzindo as vacinas para que produzam as mesmas em grande quantidade, para que todos sejam vacinados e assim preservados contra as consequências deste vírus. Protege e ajuda a todos os que estão enfermos, que necessitam de cuidados para que os seus corpos se recuperem dos males causados pelo pecado. Conforta os enlutados e preserva os firmes na fé em Cristo Jesus, lembrando que se reencontrarão na vida eterna. Sustenta-nos sempre na Tua graça, mantém-nos na fé verdadeira, fé viva, consagrada e dedicada a Ti. Fé que traduz em vida de comunhão constante contigo e com todos ao nosso redor. Agradecemos-te, pois apesar de todos os problemas que enfrentamos no corpo, na alma e em toda a nossa vida, Tu nos abençoas com todo o necessário para o nosso viver diário. Te louvamos por todos os que receberam a bênção de mais um ano de vida. Certamente todos eles têm muito a agradecer por cada instante de suas vidas. Continua a preservá-los, especialmente na fé em Cristo Jesus. Nós oramos, consagrados e firmados em nome de Cristo Jesus, Teu unigênito Filho, nosso Senhor e Salvador, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Já rolou, já rolou, já rolou, do sepulcro a grande pedra já rolou. Já rolou, já rolou, já rolou, do sepulcro a grande pedra já rolou. Meu Senhor ressurgiu, para o céu subiu. Já rolou, já rolou, já rolou, do sepulcro a grande pedra já rolou. Já se foi, já se foi, já se foi, todo o peso da minha alma já se foi. Já se foi, já